eu e você em casa. Vamos treinar juntos. Vou até sentar pertinho da doutora. Vamos lá, então. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos Muito entender bem. o que é essa pega. Perfeito. Muito bom, eu tô aqui com a minha ajudante, que é a Baby N. Eu uso ela no consultório. Baby N? Eu uso ela para ensinar manobras de desengasgo no consultório, mas ela também vai nos ajudar a ensinar a pega, né? Muito bom, então é o seguinte, pessoal, a pega do bebê, se está boa, ela até pode incomodar um pouquinho nos primeiros segundos da mamada. Então é importante a gente também desmistificar aquilo de que a mamada correta não deve doer nada, zero. Na verdade, no comecinho existe sensibilidade. É dor ou é um desconforto? Algumas descrevem como uma dor leve, outras como um desconforto, mas no comecinho, em poucos segundos, em 30 segundos no máximo, você, quando está com a pega correta, vai se acalmando, vai percebendo que está ok. Se fica doendo de verdade por toda a mamada ou por boa parte da mamada, não está legal. Tem algo errado para a gente corrigir. Qual que é a posição correta que o bebê tem que estar? Bom, como eu falei para você, depois dos 3 meses o bebê mama até de ponta cabeça. Mas no comecinho, quando é recém-nascido, a gente tem que guiar e fazer muita ciência aqui para o negócio funcionar. Então eu vou dar uma dica para vocês. Quando a gente vai colocar o bebê na mama, posicionem dessa forma o braço. O braço nas costas do bebê e a mão guiando o pescoço. Se eu faço assim, eu fico sem controle do pescoço do bebê. Então fica mais difícil de encaixar o bebê bem na mama. Então vamos lá, eu posso oferecer tanto da forma tradicional quanto da forma invertida. E eu gosto que vocês pensem em 2 posições pelo menos favoritas, porque assim o bebê não vai abocanhar sempre o mesmo lugar na mama. Se ele mama às vezes na tradicional, às vezes na invertida, às vezes ele pega de uma forma, às vezes pega de outra e os pontos de pressão na mama vão mudando. E isso é bom. Isso evita as fissuras. É um dos jeitos da gente diminuir o risco de fissuras. Então vamos imaginar que eu vou colocar aqui ela no peito. Uma coisa importante que eu gosto muito de ensinar, tem vários jeitos de colocar o bebê na mama, mas eu gosto muito da técnica da preguinha, em que a gente pega a areola como se fosse uma preguinha, roça no bigodinho do bebê para ele ter um reflexo de busca, abrindo a boca. Porque ele precisa abrir a boca. Exato. Então, para ele abrir a boca, você roça o bico na região do bigode, o bebê abre como se fosse dar o bote e então você vai deslizando e coloca o peito no céu, mirando o céu da boca. Por que mirando o céu da boca? Isso é muito importante. A pega assimétrica. Quando o bico está virado mais para o céu da boca, o bebê abocanha um pouco mais da parte inferior do que da parte superior. E isso ajuda demais na extração do leite. Então o bebê não entra na mama assim. A mama tá para cima e o bebê mama desta forma. A boquinha do bebê abraça o quê? A auréola como um todo? Ela tem que abraçar o máximo de areola possível. Tem mães que têm areolas muito grandes, ele não vai conseguir pegar toda a areola. Mas definitivamente não é só no bico. O bico, ele serve como um norte, ele cutuca ali o céu da boca e ajuda o bebê a entender o que está acontecendo. Mães com bico plano ou bico invertido conseguem amamentar? Sim, em geral é um pouco mais difícil, mas conseguem, no começo principalmente. Porque esse bico, ele cutucando o céu da boca, ele vai ser um guia para o bebê, um estímulo a mais para ele mamar. Mas tem muitas mães com bico plano e bico invertido que conseguem. Por quê? Porque, na verdade, o que ele vai mamar é a areola, não é o bico, né? Só é um pouquinho mais difícil para ele se guiar nesse começo. Então, como eu falei, você faz a preguinha, roça no bigodinho. Ele vai abrir a boquinha. Ele abre e levanta. E quando ele levanta, eu introduzo sempre mirando o céu da boca. E fica segurando a cabecinha dele, guiando sempre. Isso. Na verdade, esse é o começo da amamentação. Quando você sentir que fez um vácuo, nossa, deu, assim, grudou. Prendeu. Prendeu. Aí você pode ficar mais confortável e trocar o braço. Tá? Porque aí não tem tanto risco de ficar deslizando na mama e tudo mais. Desafiador, doutora. Sim, é. E mexe muito com o nosso emocional também, eu imagino. Porque vem uma carga para a mãe de que esse é o melhor alimento que
que há, né, para oferecer para o bebê. Sim. E a responsabilidade de fazer isso dar certo e fazer isso dar certo rápido, porque senão o bebê vai sentir fome. Por isso que há a importância de ter uma rede de apoio, né? Muito acolhimento da rede de apoio, então do pai, da família dessa mãe e também dos profissionais de saúde. O SUS oferece auxílio? As enfermeiras de maternidade têm grande expertise em amamentação, então durante o período da maternidade, a mãe deve aproveitar todas as dicas, né, que essas enfermeiras passam. Os médicos pediatras, os médicos obstetras também deveriam estar habilitados para fazer orientações corretas. E existem muitas profissionais consultoras de amamentação que também podem ajudar. Ah, doutora, eu não tenho condição para isso. Tem algo que você consiga fazer para me ajudar? Com certeza. Indicação de boas fontes para estudo. Lembra quando a gente falou que a bucha vegetal não é um bom preparo para a mama? O que é um bom preparo para a amamentação? Estudar. Estudar com boas fontes para entender o que é normal, entender o que é livre demanda, entender que o bebê mama loucamente no começo e que ele não está errado ser dessa forma. Nós temos uma imagem até, que era o primeiro slide dessa matéria, não sei se ela apareceu, que fala do número de horas que um bebê passa mamando, comparando com uma jornada de 8 horas de trabalho. Temos aí, diretora, que eu fiquei impactada quando eu vi aqui. Amamentar por 1 ano leva cerca de 1.800 horas. Trabalhar 8 horas por dia no mesmo período leva 1.920 horas. Ou seja, é quase uma jornada de um trabalho de 8 horas. Exato. É bem cansativo, mas muito gratificante, muito maravilhoso, mas isso precisa ser levado em conta pela sociedade, que essa mãe está fazendo um trabalho ali, né? Ela precisa ser reconhecida fazendo um trabalho. E aí, a gente estava falando de boas fontes de estudo, né? Para a gente conseguir se preparar. Eu gosto muito de indicar alguns canais no YouTube, por exemplo, Mães de Peito, e também Bianca Balaciano, que são consultoras fabulosas, que vão trazer conteúdos de confiança para a mãe ler, ouvir, se antenar. E quando alguém vier questionar, nossa, mas tá muito no peito, né? Eu acho que não tá certo não, mas esse menino tá mamando bem? Essas coisas, nossa, se você, sem os hormônios do puerpério, já fica insegura, quando você tá no puerpério, vivendo aquele turbilhão hormonal, qualquer coisa que te falam pode te abalar muito. Tem que tomar muito cuidado, né? Com esse excesso de opinião na maternidade. Exato. Então, assim, quando você se mune de informação, você até pode ficar um pouco abalada, mas você fala, não, pera, eu estudei, eu vi que é isso mesmo. Eu vou perguntar para o meu médico, eu vou perguntar para a minha doula, para a minha consultora de amamentação, e assim as coisas fluem melhor. E os benefícios da amamentação, eles são para o bebê e também para a mãe. Sim. É verdade que para o bebê não é só uma questão de imunidade, de prevenção de doenças, mas também é de trabalho da face, de fala, de todo um trabalho que vai muito além só da saúde física, né? É o alimento perfeito em todos os sentidos. E para a mãe, pensando, por exemplo, no pós-parto, vai ajudar na contração do útero, para que ela evite, né, não tenha hemorragias depois do parto. No emagrecimento também? No emagrecimento também. Se eu não me engano, um dia de amamentação em livre demanda nos primeiros meses de vida dá mais ou menos 600 a 700 quilocalorias por dia. É uma hora de corrida intensa. Intensíssima, né? Um spinning pesado, alguma coisa assim. Então vai ajudar na recuperação do peso, enfim, diminui risco de câncer de mama, até benefícios a longo prazo a gente tem. E a mamada, ela é exclusiva, ela pode ser oferecida, né, exclusivamente até os 6 meses de idade. Logo, até os 6 meses o neném não precisa de água, de suquinho, de chazinho, de nada. De nada, absolutamente nada. Então, por ser justamente um alimento completo e perfeito para o bebê, até os 6 meses ele supre 100% das demandas hídricas e nutritivas que o bebê tem. E aí, depois dos 6 meses, começamos a introdução alimentar se o bebê estiver pronto, né? Ou seja, é muito maravilhoso. A recomendação também é seguir amamentando até pelo menos os 2 anos de idade.
A gente sabe que existem realidades muito diferentes nesse país, mulheres que voltam a trabalhar e infelizmente não têm condições de ordenha no trabalho, fica difícil de oferecer, às vezes onde ela deixa esse bebê para ser cuidado enquanto trabalha, não oferecem o leite da forma correta. Mas no mundo ideal, no mundo que nós temos que buscar, que nós temos que lutar, os bebês mamam leite materno até pelo menos os 2 anos de idade. E para quem por acaso está com dificuldade, saibam que qualquer aleitamento materno já é maravilhoso, porque às vezes a gente sente a carga do exclusivo. Meu Deus, então quer dizer que se o meu bebê está precisando de complemento por algum motivo, o meu leite não está servindo para nada? De modo algum. Na maioria dos casos, a gente precisa de um pouquinho de complemento como uma muleta, para a gente garantir o sucesso do ganho de peso do bebê, da saúde do bebê, enquanto a gente vai acelerando a produção de leite da mãe, trabalhando para a produção de leite da mãe ser suficiente. Então, se essa mãe tem vontade de amamentar exclusivamente, mas aconteceu de ter indicação verdadeira de complemento, não se abale. Não é definitivo. Encare isso como uma muletinha que você está usando durante um período, para depois você conseguir fazer de forma exclusiva. Nós recebemos muitas perguntas no @Gazeta Mulheres, vamos tentar responder algumas. Claro. A primeira é da Elaine, ela pergunta por quanto tempo ela pode congelar o leite materno e como descongelar corretamente. Perfeito. As orientações variam muito, pensando no Brasil e pensando nos Estados Unidos e em outros países mais desenvolvidos, porque as condições socioeconômicas são diferentes. Se cai energia ou não, a qualidade dos freezers, etc e tal. Aqui no Brasil eles falam 15 dias de congelamento, mas lá nos Estados Unidos se fala de 3, em alguns lugares até 6 meses de congelamento. Então se eu tiver estabilidade, dura mais do que 15 dias? Dura mais do que 15 dias. E para descongelar esse leite, o ideal é que a gente use o banho-maria. Então a gente vai descongelando lentamente no banho-maria para a gente não perder as propriedades nutricionais e muito menos desnaturar os anticorpos, né? E uma vez descongelado, eu obviamente não congelo de novo. Exato. O neném tem que consumir. Por isso que eu no mesmo peço para dia. quando as mães estão se programando para a volta ao trabalho, não congelarem em grandes quantidades. Então, eu vou fazer um potão de 200 ml. Não, a chance de desperdício é gigantesca. Se eu congelar em alíquotas de 100, 120 e depois eu faço, eu brinco, né, chorinhos de 30 a 50 ml para completar, porque às vezes meu bebê não está com tanta fome, eu vou dar um pouco menos. Opa, me enganei, ele está com fome sim. Tem mais aqui. Tem mais um pouquinho para dar. A próxima pergunta é da Neves. Na verdade, ela conta que ela tomava muito suco de beterraba com cenoura e laranja e que rapidamente o leite descia. E ela acredita que isso aumentava a produção de leite dela. Isso é verdade? Isso funciona? Não há estudos científicos que mostram que alimentos possam fazer isso, né? O fato é que provavelmente essa mãe, quando tomava esse suco, se sentia confiante e se sentia amparada por estar tomando uma coisa saudável. E isso pode ajudar a liberar ocitocina, que é aquele hormônio que ajuda no reflexo de digestão. Então é o bem-estar dela que promove. Exato. Ou seja, você pode tomar o que você quiser se isso for te fazer bem. Tipo o chá da mamãe. A maioria dos chás da mamãe, eles são só calmantes. Calmantes. Que vão deixar você mais calma, mais tranquila. E assim você vai ter mais reflexo de ejeção porque tem mais ocitocina. A Kali Nunes, ela pergunta quanto tempo o colostro demora para descer. O colostro, que é esse primeiro leite. Posso falar que ele é um leite? Ele é um leite. O leite que o bebê consome. O colostro, como eu falei, ele costuma aparecer alguns dias ou semanas antes do bebê nascer ou quando o bebê nasce. É meio que ele imediato. Vai aparecer. Ele aparece, exatamente. O colostro aparece. E cerca de 3 a 5 dias depois é quando acontece a pojadura, que é a descida do leite. Aí olha só a questão, pessoal. A descida do leite acontece para a maioria das mães quando elas recebem alta da maternidade. Que aí elas relaxam, é isso? Ou não? Porque na verdade não é relaxante, né? Não é assustador voltar para casa? O que acontece é que isso acontece de qualquer forma. Imagine uma situação dramática em que a mãe entrou em coma no parto. Uma coisa horrorosa. Lá na UTI, ela nem consciente está, acontece a pojadura. Então não tem nada a ver com isso. Mas qual que é a questão?
Você tá tranquila e calma com o seu bebê mamando colostro. A pega tá meia boca, mas como você não produz muito leite, porque é mais o colostro mesmo, as coisas estão indo. De repente, quando acontece a pojadura, o peito fica cheio e você foi de alta da maternidade. Você não tem uma enfermeira para chamar. E aí, o que você faz? Por isso que é importante, se alguém está pensando em dar um presente para uma grávida, eu já vou sugerir para as pessoas que te conhecem. Eu acho que um vale consultoria de amamentação é maravilhoso. Um bom presente. É maravilhoso, tá, gente? Porque são muitas dúvidas, né? Exato. É muita insegurança. E olha, falando de experiência própria, por mais que eu, como pediatra, fale bastante na consulta pediátrica de amamentação, não tem nada igual a uma pessoa sentada no sofá da sua casa por 1h30, 2 horas, te falando, faz assim, faz assado. Ai, vamos tentar desse outro jeito. Porque na consulta a gente vai ter muita coisa para conversar. A amamentação é o grande tópico, mas vai ter muita coisa. Então ter esse tempo, essa calma, esse carinho. E esse é o momento maravilhoso para fazer consultoria. É quando eu chego em casa. Eu até brinco, ó, quando nasce, o pai já manda uma mensagem para a consultora e fala, oi, ó, nasceu, hein? A gente vai te chamar provavelmente em poucos dias. Dica de presente da doutora Jaqueline Santin, hein? Foi um prazer grandioso te receber. Muito obrigada. Aprendi muito com você. Acredito que o pessoal em casa também. Vou compartilhar o seu contato com todos que estão nos assistindo, porque vieram muitas perguntas e infelizmente não deu tempo de responder todas. @DRA Jaque Santin. Jaque é Jackie, tá? Então, DRA Jaque Santin, sempre bem-vinda. Muito obrigada. Como chama mesmo a sua assistente? Chama Anne. Anne, muito obrigada, viu, pela sua participação também. Obrigada, Volte querida. sempre, doutora. Obrigada.